pedidos, os agradecimentos que foram feitos, pela oração que foi levada ao trono do nosso Deus, que Deus tenha compaixão de nós e que nós possamos ver todos esses pedidos que foram feitos também na oração e também nos demais que também se expressaram, tanto os agradecimentos como os pedidos, que todos eles sejam atendidos no nome do nosso querido Deus e Pai, porque, de fato, nós estamos numa hora em que estamos vendo o horizonte escurecendo e nós precisamos muito mais agora da nossa fé no poder do nosso Deus. Nós precisamos de muito mais consagração a Deus. Nós nos lembramos daquele caminho estreito e nós nos lembramos que o caminho estreito ele vai se estreitando cada vez mais e nós sabemos também que muitos daqueles que ainda estão no caminho poderão estar se desviando e que Deus, então, tenha misericórdia de nós. Então, nós queríamos cumprimentar a todos aqueles que estão aqui conosco, também aqueles que posteriormente vão assistir o vídeo, e nós queremos especialmente agradecer também à irmã Nayara pelo convite, pelo privilégio que nos está sendo estendido constantemente, para que a gente possa expressar aquilo que temos entendido a respeito desta mensagem que vai abrir as portas para o retorno de Cristo Jesus. Esta realidade, nós sabemos que ela pode ser, de fato, acontecer dentro da nossa geração, e nós esperamos que, de fato, seja agora nessa nossa geração que este fato vai acontecer, aonde Deus Pai possa ter aquelas testemunhas que Ele está necessitando, no sentido de que Ele, então, possa ser julgado correto e que Ele possa ser, então, assim, liberado daquelas calúnias que o inimigo de Deus colocou sobre o nome dele já há muitos e muitos anos, cerca de 6.000 anos. E por isso que Jesus Cristo, quando veio aqui, o principal objetivo que Jesus Cristo tinha era exatamente tratar de liberar o Pai daquelas acusações. Entendeu? Então, por isso que Jesus Cristo tinha na sua mente escrito o nome do Pai. E nós também, então, gostaríamos muito de pertencermos a este time, àqueles que estão fazendo todos os tipos de todas as suas atividades, que nem o apóstolo Paulo escreveu, que quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, seja feito para a honra e glória de Deus, por amor ao nosso querido Pai. Então, que este amor seja o motivo que nos leva a todas as atividades. Se nós, então, temos esta bênção dentro da nossa mente, eis, então, que nós estamos trilhando aquele caminho que está dando alegria ao nosso querido Deus e ao nosso querido Pai Celestial. Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 15, o Comendo o Cordeiro. E deixa eu passar uma informação para vocês que esse livro, nosso, ele já ganhou tantos títulos que a gente fica até admirado, entendeu? Agora nós estamos querendo termos um livro que vai se destinar apenas para os nossos irmãos adventistas e pedimos oração, entende, para que ele seja concluído dentro desta característica e que tenha, entende, o conteúdo especial dirigido para os nossos irmãos adventistas. E nós também fomos levados a esta realidade de extrair aqueles capítulos, que são os capítulos que são mais condizentes a alguém, entende, que ainda não conhece bem a mensagem de 88. E um dos motivos que nos levou e que nos está impulsionando também a isto é que o Espírito de Profecia escreveu assim a respeito da chuva temporã e da chuva serôdia. Nós sabemos que a chuva temporã, ela é na semeadura, e a temporã, ela é no amadurecimento. Quando, então, nós estamos tratando com os adventistas, nós vemos que eles já passaram pela temporada. Ovid, pode repetir, por favor, porque acho que o senhor falou as duas da mesma coisa. Pode repetir, porque eu estou aqui para mim. Pois não.
Então, nós irmão Roberto, fomos, assim, induzidos e estamos, assim, perseguindo esse objetivo de fazermos, então, este livro apenas, assim, visando mais a mentalidade do povo adventista, porque o Espírito Proficiente descreveu assim que nós sabemos que tem a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós sabemos, então, que a chuva serôdia é para a semeadura do Evangelho. E a serôdia, ela entra para o amadurecimento do fruto. E Ellen White escreveu assim que a chuva serôdia não faz nenhum tipo de efeito se ainda não tiver antes a chuva temporã. Ou seja, primeiro a pessoa, então, já precisa ter feito a sua decisão por Cristo Jesus. E quando ela fez a decisão por Cristo Jesus, então agora ela pode, assim, esperar agora amadurecer o seu caráter para que Cristo Jesus possa viver na vida dele, nela, ininterruptamente. Então, por isso, também pedimos que os irmãos façam oração para que também essa atividade possa se concluir com a bênção do nosso querido Deus. Mas eu estava, então, falando a respeito dos títulos diversos que já damos a entender para esse tipo de mensagem, e um deles que nós, hoje o nosso título é Comendo o Cordeiro, mas nós queríamos dar o título para o livro de O Churrasco do Cordeiro. Mas daí as pessoas disseram para nós o seguinte: não, isso não pode ser, entendeu? Eu já sou contra o regime sou mais a favor do regime vegetariano, e nós, então, não, o título não fica muito bonito, então nós desistimos. Nós também vemos que quando nós estamos diante desta realidade de nós podermos nos alimentar de Cristo Jesus, nós nos lembramos que aqui está o calcanhar de Aquiles do movimento adventista. Seja ele aquele movimento da Reforma 1, da Reforma 2, ou mesmo da Igreja Adventista, o grande problema que nós temos é exatamente a justiça própria. Aqui, então, está o calcanhar de Aquiles. Qual é, entende, que é a nossa dificuldade? Nós estamos crendo, eu falo isso como um movimento, de que se nós olhamos por uma parte da Bíblia, e nós vemos, entender, que a Bíblia está dizendo assim, ou que o Espírito Proficiente está nos aconselhando a procedermos desta forma e daquela forma, e nós automaticamente estamos crendo que nós temos poder para isso, entende? Nós, então, somos um movimento que, na sua absoluta maioria, está dizendo ao nosso Deus e Pai: tudo que o Senhor falou, a gente faz. Entende? Deixa comigo, entende, que nós vamos ter que colocar o trem nos trilhos e vamos também mantê-lo lá nos trilhos. E nós sabemos que é precisamente por causa disto, por causa que o nosso movimento, desde 1888, ele recebeu a mensagem de como faz para que Jesus Cristo possa vir viver a sua vida em nós. Porém, nós temos sido reticentes, teimosos, e nós temos refutado o convite do nosso querido Deus de nós, então, termos a bênção de, em cada tentação, nós enfrentarmos o inimigo pela fé no poder da palavra de Deus. E nós lembramos que isso não significa nada como se fosse um amuleto ou como se fosse um golpe de mágica. Nós estamos diante daquela realidade de nós seguirmos o exemplo de Cristo Jesus. Ele tinha uma vida devocional exemplar. E diante desta mesma realidade, para cada tentação, no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 88, nós lemos, e nós lemos depois de uma porção de outros lugares que Ellen White escreveu, para cada tentação, Jesus Cristo tinha uma única resposta. E nós, então, também nos lembramos de outra realidade, que é uma triste realidade. E essa triste realidade, ela está no livro de Apocalipse, onde Deus Pai, através do Apocalipse, diz, e Jesus Cristo mesmo, entende, que está se pronunciando, e ele diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. Nós estávamos, neste final de semana, em Foz do Iguaçu, conversando com um grupo de irmãos, entende, que estão se voltando muito para
adotar as ideias dos historicistas, e eles estavam também, então, dentro desta mesma realidade, sem o conhecimento de que o poder da palavra de Deus pode se manifestar na nossa vida. E quando nós, então, apresentamos para eles aquilo que Ellen White escreveu no Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 15, o que significa vomitar-te-ei da minha boca, onde Deus Pai, então, Jesus Cristo está dizendo, Ellen White está dizendo que o que significa essas palavras de Jesus Cristo, que é o seguinte: ele não pode oferecer a Deus as orações, ele não pode pedir a bênção sobre os cultos, ele não pode aprovar de forma nenhuma a maneira como está sendo ensinado o Evangelho, a maneira como, então, nós temos que, de todas as condenações, não pode existir uma outra, entende, que seja mais grave do que esta. E o que nós verificamos, assim, ficamos, de fato, estupefatos, é que a Casa Publicadora mesmo, e todos os nossos ministros, assim, na sua absoluta maioria, e quase na sua totalidade, eles leem o que está escrito no Testemunhos Seletos, na página 15 do volume 3. Porém, não há entendimento, não há uma realidade, porque se porventura nós tivéssemos compreendido, eu creio entender que todas as orações que os nossos irmãos, os 22 milhões de adventistas, estão hoje fazendo, e fazem no sábado, e fazem em todos os demais cultos, e fazem nos cultos em casa, se nós tivéssemos compreensão do que significa isto que Ellen White nos esclareceu, o vomitar-te-ei da minha boca, eu creio com toda sinceridade que nós teríamos uma revolução dentro do movimento adventista, porque aqui nós temos que, de tudo aquilo que, todos os serviços espirituais que estão sendo feitos por esses 22 milhões, nós sabemos que sem o poder da palavra de Deus, sem estar comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus, nós estamos diante de uma realidade tremendamente triste. Então, pedimos, como foi antes feito tanto na oração como nos demais pedidos, que o Espírito Santo seja derramado especialmente sobre aqueles que são do movimento adventista, para que eles possam despertar. E a hora entender que há, então, este reavivamento, para que haja, então, a reforma, ou seja, para que agora seja, então, exercido aquele poder que vai nos pôr na linha, e também ele vai nos conservar na linha. Então, o nosso pedido, entender a Deus, entender que ele possa dar esclarecimento a todos aqueles que fazem parte do movimento adventista, para que eles tenham o poder, aquele mesmo poder que Jesus Cristo, quando estava para sair, ele estava indo lá para a pátria celestial, e ele, então, se dirigiu aos discípulos e disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, esse poder, ele tem chance, ele tem, Deus Pai, ele tem muito desejo de que ele possa manifestar esse poder na vida de cada um de nós, e nós também esperamos que nesse dia nós tenhamos esta mesma bênção, e que assim, então, este calcanhar de Aquiles, ele possa ser assim, ser saído fora. Eu gosto muito de uma citação do Espírito de Profecia, onde ela diz assim, que os nossos pontos fracos podem se transformar nos nossos pontos fortes. Então, como movimento adventista, aonde está o nosso ponto fraco? O nosso ponto fraco está exatamente porque nós, ainda que nós saibamos que na palavra de Deus tem poder, porque que a palavra de Deus tem poder, mas quem entende? Qual é o adventista que não sabe que a palavra de Deus tem poder? E nós vemos também alguns daqueles que se dizem estar sendo pregadores da mensagem de 1888, e eu creio que em alguns aspectos, de fato, eles estão pregando, porque a mensagem dele tem diversas facetas, porém o ponto principal de muitos deles, eles dizem que a palavra de Deus tem poder,
mas não ainda compreenderam, ainda não entrou dentro da mente de que este poder ele vai se manifestar apenas diante da hora da tentação, que nós então seguimos o método de Cristo Jesus. Se nós não tivermos esta bênção de nós, diante de cada tentação, nós citarmos a palavra de Deus, e se o movimento adventista não for absorver este hábito, se nós não tivermos entender essa mesma realidade em cada um de nós, então nós vamos estar tendo uma situação, entende, ainda do vomitar da minha boca. E nós nos lembramos também de que o porquê entre que Jesus Cristo ainda não voltou. Às vezes alguém pode dizer, o que está faltando para que Jesus Cristo volte? De fato, o que está precisando para que Jesus Cristo volte é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E quando nós falamos em pregação do Evangelho, obviamente nós estamos falando em vidas que estão espelhando exatamente o ideal de Deus. E se Jesus Cristo já podia ter voltado se nós tivéssemos, em 1888, nos anos, logo aqueles que se seguiram, bem em breve Jesus Cristo podia já ter voltado, e nós nos lembramos de que Ellen White, ela tem diversas vezes no caminho, no Grande Conflito, em outros livros, nós lemos que ele já poderia ter voltado, sim, e ele poderia ter voltado antes de começar o século XX. E nós já estamos no século XXI e ainda estamos patinando nesta hora aqui. E nós também verificamos que muitos dos nossos irmãos, que agora, ultimamente, eles têm recebido a informação de como é o método de Cristo Jesus, como faz para, de fato, a gente ser vencedor, para que Jesus Cristo, de fato, tenha esta graça, entende? Esta alegria de estar vivendo em nós continuamente. Porém, ainda que tenham ouvido, não chegaram a entender, a compreender. Eu não quero, de forma nenhuma, entender, assim, deixar alguma insinuação de que eles são más pessoas, não. É porque, de fato, quem bebeu o vinho antigo, o vinho velho, o próprio Jesus Cristo falou que quem bebeu o vinho velho é difícil, ele não vai gostar do vinho novo. Por quê? Porque ele está acostumado nisso. Isto está encalacrado dentro da mente dele. Os pais deles fizeram, todo mundo entende que está dentro da sua comunidade, faz a mesma coisa, e agora ele não quer, ou pensa que ser diferente seria uma dificuldade, e também, de fato, é uma dificuldade que vai aparecer, pelo menos no imediato, porque todos aqueles que estão aceitando beber o vinho novo, o vinho da justiça de Cristo pela fé no poder da palavra de Deus, todos aqueles que estão bebendo o vinho novo, o que está acontecendo com eles? Invariavelmente, eles são excluídos da igreja. E nós sabemos que mesmo dentro do nosso grupo aqui, nós estamos tendo esta experiência. Nós temos alguns dos nossos irmãos que, por estarem desejosos de levar este evangelho às pessoas que estão ao seu redor, às pessoas da comunidade onde eles estão frequentando, eles estão, então, sendo excluídos. E nós gostaríamos muito de nos lembrar daquilo que Jesus Cristo falou: felizes vós, quando vos perseguirem e caluniarem vocês, entende? Falarem todo o mal. Entende? Então, esta hora não devia ser uma hora de tristeza para nós, devia ser uma hora de alegria. Alegria por aquilo que nós viemos a compreender. Tristeza, no entanto, por aquilo que é ainda a rejeição dos nossos irmãos. Mas nós também estamos vendo que Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Porém, a volta de Jesus, ela está ligada, ela está relacionada com o êxito da igreja em se apresentar vitoriosa perante todo o universo celestial e perante todo o mundo. Então, se porventura nós não vamos, de fato, termos esta bênção de sermos aquele, entende, que vai ser, de fato, a última geração, porque de nós aqui que estamos
nesta live, neste grupo de oração, nós sabemos, entende, que temos alguém, entende, que tem mais de idade, e outros que têm menos de idade, mas todos aqueles entendem que tem esse propósito. Então, se por uma aventura nós não viermos a ver Jesus Cristo vindo no céu, então, pelo menos, nós vamos buscar fazer todo o empenho no sentido de asfaltar o caminho para que a próxima geração tenha esta bênção de dar esta grande alegria para o nosso querido Deus e o nosso querido Pai. Então, se nós viemos a compreender o poder que a palavra de Deus tem e como faz para o que nós devemos fazer no sentido de entregar a nossa vontade ou no sentido de nós colaborarmos com Deus para que Ele venha viver a sua vida em nós, então, se nós temos esta compreensão, então nós deveremos muito, entender, agradecer ao nosso querido Deus, e também nós devemos ter sempre dentro da nossa mente esta realidade. Nós devemos, de fato, fazer estas partes, porém, nós devemos fazê-lo por amor ao nosso querido Pai. Deixa eu também, entender, eu colocar, mais uma outra coisa. Vamos supor, entender, que um de nós tivéssemos, assim como Elias teve, entender, também como Enoque teve, entender, a possibilidade de nós sermos trasladados hoje. E nós tivéssemos também a possibilidade de nós escolher, você aceita ser trasladado hoje, ou você, entende, gostaria de demorar um pouco mais? Eu creio que todos aqueles que estão compreendendo a importância que tem de nós levarmos avante esta mensagem, e que nós sabemos que esta mensagem vai abrir as portas para o retorno de Cristo Jesus, eu creio, entender, que cada um de nós que tem este pensamento, que tem amor ao nosso querido Pai, se ele tivesse a oportunidade de ele escolher entre ser hoje trasladado ou ele esperar, eu creio, entender, que a nossa decisão que melhor corresponderia com o amor ao nosso querido Deus e aqueles que estão ao nosso redor, nós escolheríamos esperar um pouco mais, porque tem muito pouca gente, entende, ainda nós temos muito poucos evangelistas de verdade, nós temos muito poucos daqueles, entende, que compreenderam e que estão praticando o método de Cristo Jesus. Então, que nós sabemos que ler a palavra de Deus, que nós compreendermos bem as profecias, de nós termos completa dentro da nossa memória a sequência dos salmos, ou a sequência dos provérbios, ou nós nos lembrarmos de outras facetas, entende, que nós temos dentro da palavra de Deus, que isto é importante, é importantíssimo. Por quê? Porque nós lemos, eu acho que foi no livro de Isaías, onde o profeta disse, conheçamos e prossigamos conhecendo o Senhor. Então, cada vez mais nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus, porém nós queremos frisar com todas as letras de que apenas conhecer a palavra de Deus, apenas conhecer todas as profecias, apenas ser um exímio leitor da palavra de Deus. Isto ainda não faz com que aquele poder referido por Cristo Jesus possa se manifestar na nossa vida. Eu quero aqui relembrar de novo, porque de todos as ajudas que o movimento adventista veio a receber, eu creio que nenhuma delas ela pode, então, superar o testemunho que o nosso irmão Sérgio Formigueri deu. O irmão Sérgio Formigueri também nos autorizou a que nós divulgássemos este mesmo testemunho que ele deu de forma pública. E a experiência do irmão Sérgio Formigueri era essa daqui. Ele estava como ancião da igreja, alguém que se dedicou de corpo e alma à Bíblia, e ele tinha lido a Bíblia mais do que 50 vezes. Porém, ele confessa de que, ainda assim, quando o inimigo de Deus queria entender que ele saísse dos trilhos, o ego dele ainda o dominava. E quando ele veio a compreender que diante de cada tentação era o momento dele citar a palavra de Deus,
agora sim, então, ele sentiu dentro da própria experiência o que significa o Evangelho eterno, o que significa viver possibilitando que Cristo Jesus venha viver dentro da mente dele. E agora entende como alguém entende que experimentou e que está provando a mensagem, como ele provou a realidade do Evangelho eterno, do poder que a palavra de Deus tem de criar o conteúdo dela dentro da nossa mente. Quando isso veio acontecer, então ele deu este testemunho, e eu gostaria muito de que este testemunho do irmão Sérgio, ele pudesse chegar à mente de todos os 22 milhões de adventistas. Porque se porventura nós temos essa consciência, nós vamos sim continuar lendo a palavra de Deus, mas nós vamos dar um passo mais adiante. Diante de cada tentação, nós vamos citar a palavra de Deus. E quando, então, nós estivermos fazendo essa realidade, eis que, então, nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus. Eu quero me lembrar mais de uma outra parte, porque os nossos irmãos, eu tinha uma citação do Espírito de Profecia, onde Ellen White, ela fala a respeito do vomitar-te-ei da minha boca. Ela está falando a respeito daquela reprovação que Deus Pai, então, que Jesus Cristo, então, colocou sobre aqueles que não estão citando a palavra de Deus na hora da tentação. Então, eu quero entender, então, lembrar muito, entender, esta realidade, ela precisa ser conhecida dos nossos irmãos adventistas, de que, diante de cada tentação, nós devemos citar a palavra de Deus, porque isto nos traz a vitória. Muito bem. Então, a fonte do poder, do vigor físico, entende? Ela está exatamente em comer a carne e beber o sangue de Cristo Jesus. Eu também tenho visto algum desses nossos irmãos, das nossas irmãs, que também eles têm empenho em ensinar o Evangelho eterno, dentro, logicamente, daquilo que eles compreendem, e eles entendem, eu tenho visto alguém dizendo que comer a carne e beber o sangue de Cristo Jesus significa a gente ler a palavra de Deus. Eu repito, ler a palavra de Deus é importantíssimo, mas se nós depois não citarmos a palavra de Deus, nós vamos estar ainda no Antigo Testamento. E eu me lembro, então, que Ellen White, quando ela se referiu, ela estava se referindo a esta reprovação, ela se referiu exatamente ao legalismo, que o legalismo é exatamente aquilo que tinha onde? Nos judeus. Os judeus, eles estavam embebidos no legalismo, e por isso que Jesus Cristo disse, entende, para eles a respeito do remendo novo no pano velho, ou no vinho novo, entende, o vinho velho, que as pessoas estavam preferindo o vinho antigo. E nós nos lembramos do livro de Romanos, no capítulo 10, aonde o apóstolo Paulo faz o reconhecimento a respeito desses legalistas, desses que estavam, então, mergulhados dentro daquela justiça própria. Ele diz assim, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Hoje, o nosso movimento adventista ele está exatamente com esta característica. Eles têm zelo de Deus, sim, mas eles não têm entendimento. Agora, uma outra parte que também me parece muito interessante, porque se nós lemos no terceiro volume do Testemunho Seleto, na página 15, onde diz que Deus não pode oferecer a oração, eles não podem aprovar a maneira como é escrita, a maneira como é ensinada a palavra de Deus, ele não pode pedir a bênção sobre os cultos e todas aquelas coisas que são extremamente graves. Nós devemos pedir a nós mesmos. E nós, que estamos agora, então, compreendendo e que viemos aceitar a mensagem de Deus, ele está ouvindo as nossas orações, ele está aprovando a forma como nós estamos explicando o Evangelho eterno, ele está pedindo a Deus que ele abençoe as nossas reuniões? Sim. E nós nos lembramos na experiência dos israelitas. Os israelitas, quando eles passaram o rio Jordão, lembra que tinha o Mar Vermelho e depois tinha o Rio Jordão. A primeira vez não quiseram passar, na segunda vez eles passaram. Depois que eles passaram, eles chegaram em Gilgal. E Gilgal significa a reversão. E eu me lembro do Espírito de Profecia, onde Ellen White
quando ela está comentando de que Deus agora permitiu, através de Moisés, de que eles fizessem a circuncisão e também a Páscoa, então, Ellen White diz que Deus novamente reconhecia aquele povo como o seu povo. Então, nós sabemos que quando nós viemos a compreender a mensagem da justiça de Cristo pela fé, a mensagem de 1888, quando nós passamos a compreender e a cultivar a fé no poder da palavra de Deus, então agora nós passamos pelo Gigal. Então agora nós saímos fora daquela reprovação triste do Apocalipse, no capítulo 3, onde ele repreende a nossa comunidade. Muito bem. Então, este hábito e este processo de nós, então, compreendermos o poder da palavra de Deus e a maneira de como nós devemos proceder para comer a carne, você lembra de que Jesus Cristo, no livro de João, no 6:53 até 58, ele disse assim: se comerdes a carne e beberdes o sangue de Cristo Jesus, agora sim, então, vocês vão ter vida. E nós, então, temos aqui a segurança e a própria afirmação de Cristo Jesus, que então nós vamos pertencer a Ele e Ele vai permanecer em nós. E nós nos lembramos que quando Jesus Cristo vem viver em nós, Ele não vem sem a companhia do Pai, porque Jesus Cristo mesmo disse que a realidade do Evangelho ia ser assim: eu neles e tu em mim, quando Ele fez a sua oração que está registrada no livro de João, no capítulo 17. Então, esta realidade é que quando nós, então, estamos alinhados com o poder do Evangelho, nós estamos, então, sendo possuídos pela divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por isso que no livro de Salmo, quando nós lemos, então, que o salmista diz assim, no Salmo 23, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, nós temos certeza absoluta que aquilo que estava sendo servido nesta mesa era precisamente o Evangelho eterno, a palavra de Deus produzindo o seu conteúdo dentro da nossa mente, nos dando a vitória. Então, nós devemos, então, termos esta bênção de nós, diante de cada tentação, citarmos a palavra de Deus, porque agora, então, nós estamos diante da presença dos nossos inimigos, todos os anjos entendem que são maldosos, e eles, então, estão tremendo de medo, porque quando nós aprendemos o poder da palavra de Deus, Ele sabe melhor do que qualquer um de nós que eles não têm chance nenhuma de vitória sobre alguém que diante da tentação, ele cita com fé um dos seus mandamentos, um dos mandamentos do nosso querido Deus e Pai. E também nós lembramos que se alguém então está sem citar a palavra de Deus e ele vai participar da ceia, ele, dentro da compreensão dele, é que ele está dentro da nova aliança, porque Jesus Cristo falou que aquele sangue que estava sendo derramado era o sangue que ia, então, ratificar a nova aliança. E se, porventura, alguém, então, está participando da ceia, participa do lava-pés, participa do pão, depois participa do vinho, se ele não está citando a palavra de Deus, ele não está na nova aliança, porque a nova aliança, ela está fundamentada em crer nas promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus? Exatamente os seus mandamentos. Ellen White, com letras garrafais, ela tem repetido diversas vezes que todos os mandamentos são habilitadores, são promessas habilitadoras. Então, se alguém, então, está participando da ceia, está entender dentro daquilo que ele melhor compreende, que é aquela realidade, porém ele ainda não está citando a palavra de Deus depois, entende, que ele sai da ceia, e então ele ainda está na antiga aliança. E nós, então, gostaríamos muito de alertar a respeito deste grave perigo, porque se nós, então, estamos participando da ceia, porém não estamos cultivando o hábito de nós enfrentarmos as tentações, citando a palavra de Deus, nós estamos apenas
participando da ceia num frio formalismo, lamentavelmente. Muito bem. Aquilo entende que o apóstolo Paulo escreveu quando ele disse, em tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos certeza absoluta que o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu tudo posso naquele que me fortalece, ele tinha claramente a compreensão da mensagem de 1888, porque se eles, a igreja primitiva, eles tiveram de esta arrancada fantástica, entende? De fazer com que o cavalo branco saísse vencendo e para vencer, ou se o cavaleiro vencendo e para vencer, nós sabemos, entende, que a única forma que eles tinham para ter sucesso na sua vida espiritual, de manter-se numa vida que fosse aprovada por Deus Pai, eles apenas poderiam fazer isto se, por uma aventura, eles também estavam praticando o método de Cristo Jesus. Então, nós sabemos que esta realidade na igreja primitiva, depois ela veio a se desfazer no andar da carruagem, e nós, então, como cristãos, que estamos com alguma coisa perto de 2.000 anos de existência, nós perdemos esta doutrina no meio do caminho. Em 1888, ela veio a reviver, e agora ela está ressurgindo, e nós esperamos que, de fato, nós possamos ver Jesus Cristo voltar muito, muito rápido. Então, quando Jesus Cristo falou assim, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, e eu me lembro de que uma vez, a questão dos 25, 30 anos atrás, perto disso aí, nós tínhamos uma revenda de máquinas agrícolas e vendíamos tratores. Então, mesmo sem conhecer a mensagem de 88, nós viemos a fazer um folheto, e o folheto tinha alguma coisa que era como se fosse uma paráfrase dessa parábola de Jesus, que quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, então nós fizemos um folheto e espalhamos para tudo quanto era tipo de gente que quisesse lê-lo, e ela era alguma coisa assim, eu sou o trator verdadeiro, meu pai é o tratorista, todo implemento que, estando acoplado em mim, ele não funciona direito, ele o desacopla. E todo aquele que já está funcionando bem, ele o regula mais para que ele funcione melhor ainda. Essa é a forma como nós achamos de fazer esse tipo de ajuda, mas eu quero confessar que mesmo assim, a gente não tinha a compreensão, a gente não tinha compreensão do poder da palavra de Deus, porque isso veio a acontecer bem depois. Então, e se nós, então, temos fé na palavra de Deus, nós, de fato, estamos confiando no poder que a palavra de Deus tem. Então, agora sim, nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus. Então, participarmos da ceia é uma cerimônia, mas se essa cerimônia, depois, ela não tem a realidade espelhada na nossa vida, ela é apenas uma forma, então isso é apenas formalismo, e lamentavelmente nós estamos diante da maior parte dos nossos irmãos que estão apenas dentro do formalismo, mas nós sabemos que o movimento adventista, com relação à mensagem de 1888, agora que ela está ressurgindo, nós estamos dando os primeiros passos. Nós estamos dando os primeiros passos. Então, quando a gente vê um lá, entende que ainda ele não compreendeu bem, mas nós devemos bater palma porque ele está dando os primeiros passos. Então, nós, como movimento adventista, estamos dando os primeiros passos. E estes primeiros passos, eles vão se intensificar com tanta potência, entende? Com tanta realidade, de que o movimento adventista logo mais vai estar correndo na São Silvestre, e nós vamos chegar lá em primeiro lugar, porque este é o grande desejo do nosso querido Deus e Pai. Eu não quero de forma nenhuma estimular alguém a participar de competição com esse tipo de palavra, tá? Mas eu gostaria muito, de fato, de ver dentro do movimento adventista milhões e milhões vivendo o poder da palavra de Deus, comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus. Então, nós também nos lembramos do livro de Jeremias.
onde nós lemos assim: maldito o homem que confia no homem e que faz do homem o seu braço. E veja, entende que este maldito, ele tem um espelho no livro de Apocalipse 3, quando ele fala: vomitar-te-ei da minha boca. Então, esta palavra do livro de Jeremias também é uma lembrança de que nós, diante das tentações, devemos seguir o método de Cristo Jesus. Maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço e aparta o seu coração de Yahvé. E depois, então, vem a grande alegria. Bendito o homem que confia em Yahvé, que confia na palavra de Yahvé. Porque quando nós falamos assim, que nós confiamos na palavra de Deus, que ela tem potência, na verdade, nós estamos confiando exatamente em Deus Pai, que é o originador inicial, entendeu? A fonte de onde vem a palavra de Deus é do nosso querido Deus e Pai. Bendito o homem que confia em Yahvé, em cuja confiança está em Yahvé. Então, nós gostaríamos muito de que durante esse dia nós tenhamos esta bênção. Então, a palavra de Deus, ela sim, ela pode frutificar dentro de nós, e quando nós estivermos praticando esta realidade, eis que nós, então, estamos dentro daquela realidade onde Jesus Cristo diz o seguinte na palavra, na Bíblia, entende? Ele, primeiro, é apresentado de que assim, de que Jesus é a justiça nossa. Isso é o nome pelo qual ele vai ser conhecido, o Senhor, justiça nossa. Mas logo depois, ele diz assim: esta é a realidade de aqueles que então estão praticando, estão cultivando o poder, a fé no poder da palavra de Deus. Então, eles também são chamados de o Senhor, justiça nossa. Então, isto é nada mais do que aquilo que nós temos, aquilo que nós temos no livro de, este está no livro de Jeremias, novamente, no capítulo 23. Então, nós sabemos que para que nós tenhamos êxito nesta caminhada, nós precisamos do Espírito Santo, da forma como foram feitas as orações e diversos pedidos foram aqui proferidos. Nenhum de nós poderia voltar-se para Cristo, nenhum de nós poderia lembrar uma palavra a ser citada na hora da tentação se não tivesse a presença e a assistência e a ajuda do Espírito Santo. Então, eu vou ler de novo, entender esta passagem aqui, porque ela me deixa muito contente. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará a salvo. Este é o nome pelo qual ela será chamada Senhor, justiça própria. Não, primeiro ele fala de que Jesus Cristo seria esse aí, eu vou ler bem no capítulo 23, no versículo 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, e um rei justo reinará e prosperará, executará justiça e juízo. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará salvo. Este é o nome pelo qual será chamado o Senhor, justiça nossa. Porém, a grande alegria está logo a seguir no capítulo 33, onde ele diz assim: naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará a salvo. Este é o nome pelo qual ela será chamada, o Senhor, justiça nossa. Então, nós estamos diante desta realidade, de que pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos ter a Igreja de Deus, toda ela, todos aqueles que vão fazer parte, de fato, nesta realidade daqueles que vão levar a mensagem agora ao mundo, todos eles vão ser aqueles que estão praticando o método de Cristo Jesus. Mesmo porque, se porventura alguém não estiver praticando o método de Cristo Jesus, ele vai ser levado pela correnteza da maldade e por todo aquele que nós dizemos que agora nós vamos entrar no olho do furacão. Então, esta bendita realidade é que logo mais, nós sabemos que o movimento adventista agora está se dividindo em dois grupos.
o servo mau e o servo prudente. O servo mau é aquele que espanca, o servo prudente. Então, por isso que nós dizemos que dentro dessa realidade não existe acordo. O acordo, o único que é possível de ser estabelecido é esse daqui. Nós entramos com as costas e eles com os açoites. Não existe outro tipo de realidade. Então, quando um de nós está sendo assim açoitado e caluniado e tal, nós devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo escreveu: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguição. Então, hoje nós temos dentro da nossa comunidade alguém que está lutando com unha e dente para ser leal a Deus, mesmo que ele ainda não conheça a mensagem de 1888, porém, logo lá adiante, a igreja vai estar sendo composta apenas por elementos que estão permitindo que Cristo Jesus viva a vida deles ininterruptamente. Então, por isso que então a igreja lá no final, ela vai ser chamada de o Senhor Justiça Nossa. Por quê? Porque o Gálatas 2:20 está sendo vivido ininterruptamente por todos eles. E nós lemos também no livro de Sofonias esta bendita realidade. Veja, entende que esta profecia, então, ela está bem próxima de se cumprir. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Ou seja, nós sabemos que aqueles que estão dizendo que é de fato impossível de nós deixarmos de ofendermos a Deus, eles estão batendo contra o livro de Sofonias, onde diz que o remanescente de Israel, aquela igreja lá no final, bem próximo da volta de Jesus, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Então, sendo esta a realidade, nós devemos então nos fortalecer mais a nossa animosidade, o nosso desejo de nós, então, fazer parte desses que vão dar grande alegria para o nosso Deus e Pai. Nós também nos lembramos do Pedro. O Pedro andou sobre as águas, entende? Isso daí eu gosto do Wagner, porque o Wagner escreveu o seguinte: bem, o Pedro andou sobre as águas, mas se fosse sobre o ar, ele ia andar também, porque não era a água e nem seria o ar que ia mantê-lo andando sobre as águas. E onde é, entende, que o Pedro, então, obteve esta força, ou seja, como é que se deu essa circunstância dele poder andar sobre o ar ou sobre as águas? Quando ele pediu para Jesus Cristo permitir que ele fosse também, Jesus Cristo disse: vem, e ele teve fé na palavra vem. E enquanto ele teve fé nessa palavra, ele andou sobre as águas. Então, nesse dia, é um dia de nós, então, também andarmos sobre o ar, ou sobre as águas, ou seja, isto é um milagre? Sim, de fato é um milagre. Porém, nós também sabemos que obter o poder da palavra de Deus, ou a palavra de Deus se manifestar em nós e nos dar a vitória, também é um milagre da fé, sim, da fé no poder da palavra de Deus. Então, nós gostaríamos de relembrar, estamos bem agora já no final, nós gostaríamos de lembrar esta bendita esperança que contradiz todos aqueles que ainda não estão citando a palavra de Deus e que por isso eles dizem que é impossível. De fato, com o método que eles estão seguindo, de fato, é realmente impossível. Nós devemos concordar com eles e devemos também alertá-los quando nós ouvimos alguém que fala assim. Mas a realidade é aquela que nós lemos no livro de Isaías: por amor de Sião, e aquilo que Deus Pai, agora foi ele que colocou a sua palavra, entende? Foi ele que aqui ele expressa exatamente o que está sentindo, o que está dentro do coração da divindade. Por amor de Sião, não, a Sião de fato é a igreja, correto? São aqueles filhos e filhas de Deus que estão ligados em Cristo Jesus, que estão se alimentando da palavra. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me tranquilizarei, até que surja a sua justiça como luz. E por isso que o Apocalipse 18 diz que toda a terra foi iluminada com a sua glória. A salvação acenda como uma tocha. Então, as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e te chamarão com um nome novo,
o qual a boca de Yahvé determinará, e serás coroa de esplendor na mão de Yahvé, e dilema real na palma do nosso Deus. Então, que nós, então, estamos nos aproximando desta bendita hora, e que nós, então, podemos participar deste exército que vai eliminar aquelas calúnias que elas estão pesando há 100.000 anos sobre o nosso Pai, que nós tenhamos, então, o privilégio. Esse privilégio, eu tenho certeza, de que o Daniel gostaria muito de estar vivendo nesses dias, para ele também fazer parte. E todos os grandes da Bíblia, todos eles gostariam de estar vivendo o privilégio que está sendo oferecido para nós hoje. Hoje, quando está se repetindo novamente a maldade de antes do dilúvio, a maldade que houve em Sodoma e Gomorra, nesta hora de nós, então, podermos ser aqueles que vão participar do grande movimento que vai permitir que Deus Pai possa ser julgado. E para isso nós precisamos, para que nós sejamos, então, daquelas testemunhas, a única alternativa que nós temos é, se por uma aventura nós tivermos, então, a bênção de cada tentação, nós enfrentarmos ela tendo fé no poder da palavra de Deus. Então, vamos pedir a Deus Pai que nós possamos fazer parte deste exército ainda nesse dia e nesse dia continuamente. Amém? Nosso Pai, nosso Deus querido, em nome de Cristo Jesus, dá-nos, Senhor Deus, a bênção, uma vez que agora o Senhor nos colocou diante da oportunidade de fazermos parte deste exército que vai lhe dar a grande alegria de permitir que a testemunha fiel e verdadeira venha viver em nós ininterruptamente. Possibilita, Senhor Deus, que nós, durante este dia, tenhamos esta graça de sermos uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai. Em nome de Jesus. Amém.